Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal. Tá no ar o Memória Vinegra e aqui Botafogo sempre joga em casa. A edição das 8 vai sair 10, 11 horas da noite. Mas eu não podia deixar vocês sem a gente ter aqui do nosso bate-papo. Já não basta a gente não ter tido a edição das 14 horas. Quem viu os shorts aqui no canal, quem viu também os stories lá no Instagram do Memória Vinegra, sabe do que eu tô falando. Sem mais delongas aqui, eu quero falar sobre o, o Alan, que está fora até a Copa do Mundo. Deixa o like, comenta, compartilha. E na parte final, claro, um agradecimento especial para vocês. Tá? Roda a vinheta e bora pro vídeo. Pois é, gente, já fez tudo isso que eu pedi para vocês lá na introdução? Não tem importância, eu peço de novo. Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Torne-se um amigo do canal Memória Alvinegra. Tô completamente fora do prumo, mas sei lá, rumo a 13.400 inscritos aqui no YouTube. Acho que é isso. Se não é 400, é 300, mas a gente está rumo sempre a alguma coisa, porque a gente quer crescer aqui, a gente quer muito mais amigos se conectando com o canal Memória Alvinegra, a melhor comunidade botafoguense que você vai encontrar. Não existe outra melhor do que a comunidade do canal Memória Alvinegra aqui. Galera que discorda, concorda, se une, conversa, um ajuda o outro. Aqui a comunidade do canal Memória Alvinegra é incrível. Eu não tenho conseguido ver outra comunidade melhor que o Memória Alvinegra. Então, se você está querendo um lugar onde você seja acolhido, parabéns. Você achou o canal Memória Alvinegra. Bom, o Alan, quando ele saiu lesionado, rapidamente me bateu o tino. E eu pensei, ferrou. Alan lesionado, até pelo adiantado da idade, vai ser complicado contar com o Alan já para a próxima partida contra o Racing. Também vai ser muito difícil já para a próxima partida. Um confronto de 6 pontos, que não precisava ser um confronto de 6 pontos, mas vai ser graças à vergonha que foi o segundo tempo contra o Remo, mas um confronto de 6 pontos contra o Atlético Mineiro. E eu já fiquei logo com isso na cabeça. Bom, com o Alan a gente já não pode mais contar. Sorte é que o nosso meio de campo ele é muito bem acertadinho. Vocês sabem, aqui no canal, semanas atrás, eu falei qual era a minha formação. A minha formação era Alan, Edenilson e Danilo mais à frente. Mas a formação com Edenilson, Danilo e Medina também tem sido uma configuração robusta no meio de campo. Ali eu caí no erro. Realmente, assim, o meio de campo do Botafogo continua forte com Medina, Edenilson e Danilo. Mas para mim ficaria muito mais forte com o Alan, Edenilson e Danilo. Tá? Mas nessa configuração de, volto a dizer, Edenilson, Medina e Danilo, tem a troca entre eles. Ora, o Edenilson está mais à frente, ora, o Medina está mais à frente, ora, o Danilo está mais à frente, ora, ambos estão um pouco mais resguardados no nosso meio de campo. Isso deixa o meio de campo do Botafogo mais forte, mais robusto. O grande problema do nosso meio de campo, inclusive contra o Remo, foi o meio de campo frouxo. Quando a gente escala o Montoro, o meio de campo do Botafogo automaticamente fica frouxo. Mas perdemos o Danilo. E o Danilo agora só volta depois da Copa do Mundo. E eu também, a galera que está aqui no canal já sabe que eu sou meio cético. Eu imagino que seja depois da Copa do Mundo, correndo de tênis em volta do gramado. Então, se a Copa do Mundo acaba em julho, o Danilo talvez só volte em agosto. Né? E isso sou eu sendo cético, como vocês sabem que eu sou normalmente. Né? Eu tenho a esperança e tal, mas o meu ceticismo em vários momentos me domina. E é isso, cara. Eu fico preocupado, porque é uma questão muito preocupante, porque como eu falei anteriormente, volto a falar agora. Uma lesão muscular nesse adiantado da vida do Alan, ou de qualquer outro jogador da idade do Alan, que já entra no seu viés de queda, é muito preocupante, porque a demora para voltar é maior. Quando você é um garoto de 20, 25 anos,
25 anos já não é nem mais garoto. Mas quando você é um garoto de 25, quando você é um garoto de 20, quando você já é um adulto de fato de 25, né? Pô, você tem uma lesão muscular, 2 semanas, beleza, pô, pronto, já pode voltar, vambora. Tá tudo certo. Com o Alan, com outros jogadores da situação do Alan, é completamente diferente, tá? Demanda um pouco mais de tempo, um pouco mais de cuidado. Por isso eu tô falando, se eu não sou ninguém no departamento fisiológico do Botafogo. Mas se eu fosse alguém, eu já falaria logo, olha, fala que é depois da Copa do Mundo, quiçá agosto, tá? Porque antes a gente, lógico, a gente precisa que o Danilo esteja 100%, para que quando ele voltar ele possa de fato ajudar o Botafogo e não, por exemplo, como foi na temporada passada, em que o Alan voltava, lesionava, ficava fora 3 meses, né? Então, tomara que o departamento fisiológico do Botafogo faça o seu trabalho de forma aceitável, de forma costumeira, né? Digamos assim, o departamento fisiológico do Botafogo é um departamento muito bom, né? Todo departamento muito bom também comete seus erros. Por que, que o Botafogo não pode cometer os seus erros? Mas que o Botafogo não cometa erro nenhum para que o Alan volte, quem sabe até mais forte. Porque nesse momento, cara, a gente precisa de todo mundo no Botafogo. A gente não pode se dar ao luxo de ter jogador lesionado. A gente não pode se dar ao luxo de ter jogador negociando. A gente precisa de todo mundo, principalmente depois da Copa do Mundo. Depois da Copa do Mundo vai ser um período muito difícil para o torcedor do Botafogo. Se a gente está achando que é muito difícil agora, com os resultados, principalmente o último contra o Remo, torcedor do Botafogo, aqui no Memória Alvinegra, a gente não mente um para o outro. Preparem-se. Depois da Copa, a coisa vai ficar muito pior, muito mais difícil. Então a gente precisa estar junto. Eu sei que no calor da emoção a gente vai e fala assim: tô largando, dane-se, cancelei meu sócio torcedor, não quero mais saber de nada. Mas é exatamente nesse momento em que, quando a gente fala isso, e eu sei que é da boca para fora, é hora da gente, mesmo que fale da boca para fora, a gente pense assim depois: cara, eu não consigo largar o Botafogo. Botafogo precisa de mim. Botafogo somos nós. E Deus é conosco. Então, Danilo fora até depois da Copa do Mundo. Possivelmente, o Danilo voltando só em agosto. A gente vai ter problemas no nosso meio de campo, porque fatalmente o Danilo deve ir embora. Não descarto nem o Medina, de repente, indo embora também. Mas tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo porque quando botafoguenses e Botafogo se juntam, não adianta, é labareda. A gente incendeia o Brasil inteiro e a gente vai com o Botafogo até onde ele for. Mas essa notícia do Danilo me preocupa por conta disso, porque não é uma volta imediatamente após a Copa, é no meu pensamento 1 mês depois da Copa, né? E porque o segundo semestre de 2026 a tendência é que seja muito mais difícil para o Botafogo e para o torcedor botafoguense. Não posso mentir para nenhum de vocês. Como eu falei lá no início do vídeo, essa edição das 8 horas, essa edição das 20 vai sair muito tarde, mas eu não podia deixar de colocar esse vídeo aqui, porque eu queria muito conversar com vocês sobre o Danilo, sobre o decorrer da temporada, né? Mas, como eu falei para vocês, no Shorts, obrigado até pela audiência no Shorts, eu não esperava. Quase 2.000 visualizações, sei lá, já deve estar quase entrando 3.000 visualizações. Obrigado pelas mensagens também que vocês mandaram, tanto aqui nos comentários do Shorts, mas também lá no Instagram. Obrigado pela preocupação. O Cabeçudo quase me deixou. O Cabeçudo estava quase morrendo mesmo essa madrugada. Consegui correr atrás, tudo foi resolvido da melhor maneira possível. Agora ele está sendo devidamente medicado, remediado. Ele está bem, mas o estado dele ainda requer muita atenção, uma atenção muito especial, tá? Foi por isso que a gente não teve a edição das 14 horas, eu estava cuidando dele. Eu fiquei com ele a madrugada inteira, com ele internado, né? Fiquei com ele a madrugada inteira, a gente foi liberado ali por volta de 12h, 1h, né? E quando a gente foi liberado, nós viemos para casa, agora ele está bem, está descansando.
Tá aqui bem de frente para mim. Cabeçudo tá bem, gente. Obrigado pelas mensagens. Obrigado pelo carinho que vocês têm sempre demonstrado por mim. Eu estava até falando com pessoas próximas a mim. Era um carinho que eu já sentia que existia desde canal do TF, Arena Alvinegra, outras aparições em outros canais também por aqui. Mas agora eu tenho sentido realmente esse carinho muito mais forte de vocês por mim. Então, repito o que eu falei para vocês há algumas semanas atrás. Vocês não são só os meus inscritos, vocês são os meus amigos. E eu amo vocês. Obrigado pelo carinho sempre. Obrigado por mostrarem para mim que eu não estou sozinho, que eu tenho vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Grande abraço para vocês. Valeu. Fui.